Qual a melhor maneira de fazer um protestante refletir sobre o catolicismo? Nosso exemplo como cristão católico ou com argumentos bíblicos? O que mais toca o coração do protestante? Uma vez que eles dizem que têm a razão e nós sabemos que estamos com a razão. Muito simples responder a sua pergunta. Com o nosso exemplo de cristão. Ponto final. Se eu pudesse, eu pegava uma lousa negra aqui, um quadro negro e um giz e escreveria 1000 vezes com o nosso exemplo de cristão, com o nosso exemplo de cristão, com o nosso exemplo de cristão. Só assim conseguiremos ganhar os nossos irmãos separados para a Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica não cresce por proselitismo, ela cresce por atração. E você precisa viver uma vida atraente. Como? Como que você vai, de fato, fazer um protestante refletir sobre o catolicismo? Deixando claro para ele que você ama a Jesus profundamente e que, ao amar Jesus, isso significa uma verdadeira transformação na sua vida. Ao amar Jesus, você é uma esposa melhor, um marido melhor, um amigo melhor, você é uma pessoa mais caridosa, você é uma pessoa que cultiva as virtudes, você é uma pessoa que cultiva, por exemplo, a justiça, a fortaleza, a temperança. Você é uma pessoa que conhece as Escrituras Sagradas e ama as Escrituras Sagradas. Não tente ganhar um protestante na base do debate bíblico. Primeiro, porque corre o risco dele te engolir. Por que te engolir? Porque o protestante, ele sabe os versículos da Bíblia de cor para responder a determinados pontos da nossa fé. Isso é ensinado na escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical dos protestantes tem uma classe lá chamada Seitas e Heresias. Aí eles estudam espiritismo, islamismo, budismo e catolicismo. Como se o catolicismo fosse uma heresia, né? Inversão total de valores, mas enfim. E lá nessa aula de catolicismo, eles pegam lá os pontos do catolicismo que eles discordam e colocam um versículo solto do lado para supostamente combater isso. E aí você vai querer ganhar dele na Bíblia, você pode até conhecer mais, e eu acho que conhece, eu tenho percebido isso. Quanto mais tempo eu sou católico, eu tenho percebido isso. O católico conhece mais o todo da Bíblia, o todo da história bíblica. Conhece mais o sentido das Escrituras. Mas o protestante conhece mais versículos isolados com endereço, com livro e capítulo e versículo. E se você for tentar ganhar com versículos bíblicos, você vai cair numa discussão. Ninguém gosta de perder discussão. Você vai cair num proselitismo, numa briga para saber quem interpreta melhor. Porque a grande questão é essa. Essa história de que a igreja católica tem a tradição e a igreja protestante tem a Bíblia, isso aí é conversa. Todos os dogmas da Santa Igreja estão profundamente enraizados nas Escrituras Sagradas. Se você é meu aluno, você sabe disso, no curso Panorama Bíblico. Todos os dogmas estão na Bíblia. A questão é interpretativa. Interpretativa. Então, é exemplo de cristão. Seja amigo, seja próximo. Ame, e Deus vai abrir os olhos dessa pessoa. Rapidamente, eu quero contar 2 histórias. A primeira foi o Keith Nestor. Keith Nestor é um ex-pastor metodista que se tornou católico. E eu o entrevistei e perguntei para ele qual foi o primeiro contato dele com o catolicismo, e ele falou que ele foi contratar um designer gráfico
para fazer um logotipo da igreja dele. Quando ele chegou na casa do designer gráfico, cheio de imagens, parecia uma igreja. Ele falou, parecia católico, deixa eu te ensinar a verdadeira fé. Aí ele começou a querer evangelizar o cara, e o cara, com o amor dele, com a postura dele de cristão, com a família dele, ganhou o Keith Nester para Cristo. E o segundo é o John Bergsma. O John Bergsma é um ex-pastor reformado dos Estados Unidos. Eu também o entrevistei e ele conta como que ele se tornou católico. O primeiro contato dele, né, com a fé católica. Ele estava fazendo doutorado em teologia numa instituição católica e ele morava lá, dentro da faculdade. E é muito interessante porque ele conheceu os seus colegas de doutorado, que eram católicos extremamente acadêmicos, com uma mente brilhante, mas com um testemunho de vida muito belo, e isso o atraiu para a fé. Então, assim, sem sombra de dúvida, é o exemplo de cristão.